Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Loures, eu sou missionário aqui do Centro Senhora da Luz, também sou advogado e estou aqui hoje para apresentar essa aula para vocês, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, de Thomas Woods. É um livrinho muito interessante de um filósofo, de um historiador, na verdade, um historiador norte-americano, que conta como a Igreja Católica, ela funda, ela cria a civilização. Nesse sentido, eu gostaria de iniciar com uma oração de Nossa Senhora da Luz, por favor, se vocês puderem me acompanhar. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo a lei mosaica, levastes ao templo o vosso divino Filho, à luz do mundo, seja mediante a farol, que através das brumas e tempestades da vida, nos guie ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos, dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja, preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé, e inflamai nosso coração com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e tornar a amar por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos dignos de seguir o corpo e da alma. Amém. Eu peguei essa tarefa de falar sobre esse livrinho aqui, e foi importantíssimo para mim lê-lo. Na verdade, eu já tinha lido já alguns anos atrás, quando da minha conversão e do meu amor pela Igreja. Então, esse livro aqui, ele me despertou muito para começar a estudar a história da Igreja. Nesse sentido, eu acho que vocês, como também amantes da Igreja, deveriam lê-lo. É um livro que tem que ser cabeceira dos católicos. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer a Igreja. Quanto mais a gente conhece a Igreja, mais a gente ama nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aula foi pensada tanto para católicos quanto para não católicos. Por quê? Porque a importância da Igreja como instituição para a civilização ocidental, ela tem que se falar obrigatoriamente da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica construiu a civilização ocidental e é isso que nós vamos demonstrar aqui. As pessoas não conhecem o que é a Igreja Católica. Elas não conhecem. Muitos católicos acham que conhecem a Igreja Católica. Eles sabem que tem o Papa, eles sabem que tem os padres, eles vão de vez em quando à Santa Missa, eles acham que uma vez no ano eles têm que confessar. Enfim, eles não sabem algo além disso. Eles não sabem o que é a Igreja Católica de fato. E é por isso que, por atacarem aquilo que eles desconhecem, eles acabam atacando a própria civilização. Pois bem, preliminarmente, eu vou fazer duas considerações iniciais antes de adentrar propriamente no livro. Vou falar do nascimento do gênero humano até a instituição da Santa Madre Igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. E por que o desenvolvimento científico ocorreu somente no meio do cristianismo. Bem, segundo, por fim, eu dividi essa palestra em algumas partes. Nessa primeira parte, eu vou abordar o primeiro capítulo do livro, a saber, desde a queda do Império Romano até a criação das universidades. Porque o livro, apesar de pequenininho, viu, gente, 300 páginas, ele tem muita riqueza de detalhes, muita coisinha, ele cita muita fonte, tem muita fonte primária. Então, é melhor a gente dividir para a gente não perder muita coisa. Senão eu teria que tirar
muitos detalhes e essa aula aqui, ela não seria uma aula densa como eu gostaria que ela fosse. Pois bem, vejamos então como ocorreu a instituição da Igreja Católica por nosso Senhor Jesus Cristo, desde a criação do gênero humano. O homem é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra. É um animal composto de corpo e alma. Então não é um animal bruto, nem um anjo. É um animal racional com corpo e alma e com uma alma imortal. A nossa alma tem funções que independem da matéria, inteligência e vontade. Consequentemente, ela existe sem o corpo. Então, Adão é de fato o chefe do gênero humano. Adão e Eva, os primeiros seres humanos que existiram, todos os homens, sem exceção, descendem de Adão e Eva. Aqui, a gente já acaba com a teoria da evolução, tá? Todos os homens descendem de Adão e Eva. Nós não viemos de macaco, não viemos de nada disso, não. Uma doutrina definida pela Igreja chamada de monogenismo, que quer dizer um só casal. Nossos primeiros pais são criados com aquilo que chamamos de estado de justiça original. Neste estado, Deus confere ao homem 3 grandes privilégios. Segundo Adolf Tanqueray, no seu livro Compêndio de Teologia Ascética e Mística, são os dons préternaturais conferidos a Adão, a saber, o dom de integridade aperfeiçoa a natureza do homem, sem a elevar até a ordem divina. É seguramente um dom gratuito, préternatural, que transcende as suas exigências e forças. Não é, porém, ainda a sobrenatural por essência. Compreende 3 grandes privilégios que, sem mudarem a natureza humana substancialmente, lhe conferem uma perfeição, a qual ela não tinha o mínimo direito, a saber, a ciência infusa, o domínio das paixões ou a isenção da concupiscência e a imortalidade do corpo. Mas para a nossa linha de raciocínio, vamos nos ater tão somente à ciência infusa. Isso aqui que vai a gente vai preocupar com ela. Domínio das paixões e o que? Domínio das paixões ou a isenção da concupiscência. O que seria o dom da ciência infusa? O dom da ciência infusa nos imuniza da ignorância das coisas de Deus. Adão, no paraíso, conhecia as verdades, de ordem religiosa e filosófica, para que orientasse a sua conduta e educasse devidamente os seus filhos. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino julgam que ao dom da ciência infusa de Adão estava associado o dom da imunidade do erro. E erro é, sim, o mal da inteligência. Segundo Adolf Tanqueray, a ciência infusa, por natureza, não temos direito a uma ciência que é privilégio dos anjos. Só progressivamente, com dificuldade, é que, segundo as leis psicológicas, chegamos à conquista da ciência. Ora, para facilitar ao primeiro homem o seu munus de cabeça e educador do gênero humano, outorgou-lhe Deus gratuitamente o conhecimento infuso de todas as verdades, que lhe importava conhecer, e uma certa facilidade para adquirir a ciência experimental. Assim se aproximava ele dos anjos. Mas aí o homem peca. E quais são as consequências do pecado original? Principalmente no que diz respeito à ciência infusa. Segundo o Catecismo Católico Popular, em seu primeiro volume, ele nos ensina que a transgressão do mandamento divino teve consequências terríveis. Os homens perderam o Espírito Santo e com ele os dons sobrenaturais, além de que sofreram prejuízos no corpo e na alma. O pecado causou dano à alma de nossos primeiros pais, obscurecendo-lhes a razão. A razão foi-lhes obscurecida, isto é, deixaram de conhecer tão claramente a Deus, a sua vontade e o fim da própria vida. Pois bem, o pecado original abalou a ciência dos homens e, a partir de agora, foram declinando no conhecimento das coisas. Mas de pecado em pecado, de castigo em castigo, chegamos a Noé, cuja descendência tripla, ele tem 3 filhos. Noé tem Sem, que é o filho mais velho,
Cã, o filho do meio, e Jafé, o filho mais novo. Da descendência de Sem, olha que coisa interessante, gente. O que havia acontecido com nossos primeiros pais? Eles pecaram e perderam os dons sobrenaturais, né? E esses dons sobrenaturais serão encontrados mais posteriormente com a descendência dos filhos de Noé. Sem, com a sabedoria de Sem, virá a sabedoria divina, com a revelação dos profetas através da fé. Aqui vai descender Abraão e os seus descendentes. De Cã descendem Cã. De Cã descendem os povos mais abastados e mais corrompidos, que não alcançam ciência de modo algum. Eles vão ficar ricos, né? Mas serão pessoas que não terão moral alguma, né? Que não, como eles terão a inteligência obscurecida, eles não vão conseguir chegar de modo algum à ciência, né? Porque não vão conseguir pensar. O negócio deles será só material, né? Não vão conseguir transcender. Já Jafé, dele a sua descendência virá a sabedoria racional natural, através da razão humana. Aqui somos nós, viu, gente? Somos nós que, através do esforço humano, a gente pode chegar a conhecer as coisas, a inteligir as coisas. São os fundadores da filosofia. Então, pois bem, isso só voltaria a confluir-se depois do cristianismo. Mas era preciso tanto resgatar a ciência das coisas divinas com Abraão e a primeira aliança com Deus, a sabedoria divina. E por outro lado, resgatar a sabedoria puramente racional que se consegue com Jônios, com Tales de Mileto, que funda a filosofia, sabedoria natural racional. Temos assim desenhada pela própria providência as pré-condições para a formação da civilização ocidental. Por um lado, o direito romano, por outro, a filosofia grega, e por fim, a fé do povo judeu mediante, sobretudo, seus patriarcas e profetas. Pois bem, a civilização ocidental tem como berço as culturas e civilizações do crescente fértil, dependente do trigo e outros cereais que ali cultivavam. Suméria, Creta, Mesopotâmia, Egito, Israel, Síria, Fenícia, Babilônia e Império Persa estão na base da cultura grega e da cosmovisão religiosa de Jerusalém. No crescente fértil, sucederam-se culturas, civilizações, hegemonias de povos sobre outros povos, e assim o centro do poder e da cultura foi passando de mão em mão e de geração em geração. Cada nova cultura e civilização herdava e assimilava os avanços da cultura anterior como patrimônio, propondo as suas próprias inovações, como diz o provérbio, libris ex libri fiunt. Os livros fazem-se a partir de outros livros. Nesta sucessão de impérios e deslocações de centro de poder, temos que a Grécia assimilou todas as culturas anteriores a ela ao derrotar o Império Persa. A gente vê isso como, por exemplo, quando Alexandre o Grande, na civilização grega, simbolizada por Atenas, ele conquistou quase todo mundo conhecido. Ele espalhou a língua grega e tornou a língua grega a língua comum. Já Roma assimilou a Grécia, expandindo-se mais para o norte e aproximando-se ao oeste do fim do mundo conhecido, onde a terra acaba e o mar começa, citando os Lusíadas de Camões. A gente vê, por exemplo, os exércitos romanos, e ao contrário de Alexandre o Grande, eles estabelecem um sistema duradouro que tem aquelas leis todas, né? Estradas policiadas que permitem viagens, e aí agora você tem uma língua comum. Mas isso tudo aí está descendendo do Jafé? Sim, descendente. Como que se deu essas divisões aí, esses métodos para cada um? Como é que é? Como que se dividiu isso daí para cada um? Como que chegou nessa conclusão? Por exemplo, o Sem, ele é sabedoria divina. Como que ele chegou? O Deus que é infundido? Justamente. Essa aqui é infusa, né? Porque foi revelação.
É através da revelação, né? Você quer saber o lugar que eles estão? Não, Ali eles estão... como que- Ali eles estão... Como que ia chegar a Como que esse... concluiu? Aqui é o seguinte, por quê? Você não entendeu? O conhecimento havia sido Por exemplo, são perdido. os 3 filhos dele. É. Cada um, eles tinham as famílias deles também, levaram, né? Sim. Mas como que, por exemplo, o Cã, ele é descendente dos povos abraçados, por quê? Porque Deus determinou assim? Sim. Por causa da profecia que Sim. Noé fez com seus Quem é o primogênito? Foi? Eu sei. Sem. Sam. Beleza? Pois bem, ato contínuo. Você está falando de Roma, né? Que a terra acabava com o mar e depois voltou para Alexandre. Sim. Grande. É. Eu estava citando um exemplo, né? Isso. Que a gente vê, por exemplo, os exércitos romanos, né? E ao contrário de Alexandre o Grande, eles estabeleceram um sistema duradouro que tem as leis, que tem as estradas, né? Foram eles que abriram, etc. A língua também, né? Eles unificaram a língua, né? A língua latina. Quando o poder e a cultura já se tinham deslocado para Roma e para os confins do mundo conhecido, e parecia que o Oriente já não tinha para dar, nasceu então nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele a cidade de Jerusalém, transformando-se no terceiro pilar da cultura europeia. Então vejamos aqui. Você tem estradas por onde você pode viajar sem medo de ser roubado. Você tem leis, ou seja, uma sociedade organizada. Você tem o mundo em ordem sob a égide do Império Romano. É a chamada Pax Romana. Nesse momento, com o mundo todo ordenado, o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. E usa dessa infraestrutura para espalhar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É neste contexto que nosso Senhor Jesus Cristo institui a sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, instituída a Igreja de Cristo, vejamos agora por que o desenvolvimento científico ocorreu somente no meio do cristianismo da Europa cristã. O que há na mensagem cristã propriamente dita que levou ao surgimento da ciência? Uma pergunta crucial que devemos fazer, antes de falarmos do livro, é por que o desenvolvimento científico ocorreu somente no meio do cristianismo da Europa cristã? Não havia universidade no resto do mundo. Só os cristãos saíram com suas caravelas pelo mundo e levaram a mensagem do Evangelho, levando também o progresso científico em todos os lugares por onde eles foram. África, Ásia, América. Então, o que há na mensagem cristã propriamente dita que levou ao surgimento da ciência? Alguém? Primeiramente, a gente poderia dizer que o cristianismo ele tem uma característica própria, que é a questão da teologia, que é o raciocínio formal sobre Deus. Outras religiões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo, elas têm um raciocínio muito fixo sobre Deus, enquanto o cristianismo tem uma teologia em que os dogmas são debatidos abertamente e eles são consolidados com o tempo através de discussões racionais. Nesse raciocínio formal sobre Deus, pois a teologia necessita de um Deus que é racional, consciente, soberano, sobrenatural, com poder ilimitado e abrangente, e que é bom e se preocupa com os seres humanos. E lhes legou códigos morais, que é o conceito de Deus. E por causa de tudo isso, Deus dotou a sua criação de leis, e essas leis são físicas e constantes e consistentes, porque o homem, como animal racional, ele pode chegar ao conhecimento de determinados atributos de Deus através da sua criação, das leis da sua criação, e o caos está sujeito à soberania de Deus. Como diz no capítulo 11, versículo 20 do livro da Sabedoria, Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. Esse versículo, que foi a base de todo o progresso medieval e também científico, depois da Idade Média, porque os clérigos colocaram ele em prática. Porque se Deus dotou o universo de medida, quantidade e peso, o homem pode descobrir a medida e
a quantidade de peso do universo, as leis do universo, as leis que o regem. É como diria o padre Stanley Jack, que foi um sacerdote húngaro e físico renomado internacionalmente. O mundo é como uma obra artesanal, que de uma pessoa sumamente racional está dotada de ordem e propósito. As outras religiões politeístas, religiões orientais, elas não acreditam que o mundo tem uma ordem, em que o mundo tem um propósito. O cristianismo acredita, e acredita que o mundo tem um começo e terá um fim. Também nas outras culturas, os deuses se misturavam com a matéria. Por exemplo, o panteísmo. O que é o panteísmo? Do grego pan, tudo, mais theos, Deus. É uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos, por exemplo. Com o cristianismo isso muda, porque Cristo se encarnou e Ele é unigênito, o Filho de Deus. As outras culturas tiveram progresso técnico e tecnológico. Científico foi característica somente do cristianismo, porque a ciência consiste na descoberta de leis fixas que regem o universo. E isso só pôde acontecer em seio cristão. O cristianismo, portanto, despersonalizou a natureza. E a natureza que antes acreditava-se que o sol era um deus, ou que as árvores eram deuses. Veja bem, viu? Vocês ficam cultuando em Pachamama, negócio de Mãe Terra. A Igreja Católica não coaduna com isso não, viu? O cristianismo diz que não. Aquilo é matéria. Matéria separada de Deus e que possui as suas leis, que foram criadas por Deus nesse universo ordenado. E aí vem a questão dos milagres. E aí nós entramos na questão do poder absoluto de Deus e no poder ordenado de Deus. Deus pode fazer efetivamente os milagres. Deus poderia fazer o sol azul? Sim. Poderia. Mas por que ele não faz? Ele não costuma fazer isso, pois o milagre é uma exceção na criação de Deus. Porque Deus quer que o homem o busque através do conhecimento ordenado das suas leis. O mundo tem uma ordem e o homem pode conhecer essa ordem. Muitos teólogos medievais, por exemplo, eram também estudiosos de outras naturezas das ciências naturais. E recentemente, por exemplo, a gente pode falar de Bento XVI, que tem 9 doutorados em várias áreas do conhecimento. Então esse conhecimento está unido ao conhecimento de Deus e o conhecimento das coisas criadas por Deus da natureza. Também diz Rodney Stark, um sociólogo americano, que a imagem cristã de Deus é de um ser racional que acredita no progresso humano, revelando-se à medida que os humanos desenvolvem a capacidade de compreensão. E que, além disso, Deus é um ser racional e o universo a sua criação pessoal. O universo, então, tem por definição uma estrutura racional, com leis estáveis que aguardam uma compreensão humana mais aperfeiçoada. Esse raciocínio foi de enorme importância para muitas investigações intelectuais, inclusive para o desenvolvimento da ciência. Leandro, só um minutinho. Deus é um ser racional e tem o universo como o quê, por favor? Essa fala foi muito importante. Deixa eu procurar. Deus é um ser racional e o universo é o quê? Deus é um ser racional e o universo... E tem um universo como... Foi nessa palavra do Rodney Stark? Ou mais para cima? Não, é na palavra dele. É? Então eu vou repetir aqui. Ó. Também diz Rodney Stark, um sociólogo americano, que a imagem cristã de Deus é de um ser racional que acredita no progresso humano. Revelando-se à medida que os humanos desenvolvem a capacidade de compreensão. Então, quanto mais você busca, mais você estuda, né? Mais você consegue inteligir as coisas. Então aí Deus começa a se manifestar de maneira mais efetiva. Porque aí resume naquela frase que você falou. Deus quer que nós buscamos através dos estudos ordenados. Justamente. É isso mesmo. Conclui isso aí. É. Né?
Porque na ignorância nós não chegaremos a Deus na ignorância. E Deus já, o próprio profeta Oséias fala, né, no capítulo 4, versículo 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. É depois disso aí. Também é antes disso, né? Não, é depois dessa fala que ele esse vai progresso concluir. humano aqui, ó, Deus é um ser racional, acredita no progresso humano. Quer dizer, essa graça, essa beleza do ser humano, de sermos essa obra que está falando que vem lá de Adão, que tem esse progresso racional. Justamente, e até Isso é porque, muito chique. para você começar a receber mais graças de Deus, você precisa conhecer mais. Você precisa saber das questões morais, você precisa saber das questões espirituais. Né? Como é que você vai receber graças se você não sabe do que é que Deus gosta, que você quer que Ele faça? Entendeu? Então, assim... Na medida que a gente vai se transformando também. Justamente, É o progresso né? que eu estou falando aqui, Então, o progresso humano. Justamente, aplicando isso nas suas vidas, né? Com certeza. Continua lendo, eu vejo um negócio do universo aí. Vai. Vai. É o que vai concluir depois dessa fala. É Beleza. verdade. Revelando-se à medida que os humanos desenvolvem a capacidade de compreensão e que, além disso, Deus é um ser racional e o universo a sua criação pessoal. Peraí, fala isso aí? de novo. Eu vai ser muito demais, tá fazendo outra coisa. Repete aí. Deus É, João. Deus é um ser racional que tem um e o universo a sua criação pessoal. Ô, glória! Aleluia, Senhor! Peraí, vai lá. Deus é Deus é um ser racional, O universo, a sua criação. pessoal. e pessoal. o universo. A sua criação Com pessoal. criação pessoal. Maravilha, pode mandar brasa. O universo tem, por definição, uma estrutura racional com leis estáveis que aguardam uma compreensão humana mais aperfeiçoada. No. Isso é interessante, hein? Isso é top, se todo mundo desse conta. Eu lembrei de, não sei se foi o Olavo de Carvalho, se foi Sidney Silveira que falou uma coisa interessante. O homem, por mais que ele conheça, sempre terá algo mais para se conhecer. Não é isso? Pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas ele não vai conseguir saber tudo. Né? Ainda sempre haverá algo ainda por conhecer. Né? Muito Você pega interessante. na parte profissional, você acha que você sabe muita coisa, todo dia você aprende uma coisa. Verdade, nesse sentido. Você está buscando. Ô, João, repete o finalzinho, que o pessoal ficou me pedindo. Tem que ser até devagar, né? O universo Entendeu? tem por definição uma estrutura racional com leis estáveis que aguardam uma compreensão humana mais aperfeiçoada. Isso é muito profundo, né? Isso dá para meditar? Dá, viu? Muito forte. Seria uns 3 dias. Viagem Com total, leis mas estáveis. Com leis e tal. ele Porque faz ele está tão ordenado, só essa tudo coisa é pessoal ordenado. de Deus. Então, Leis estáveis. Vai nessa, Lê. Que aguardam uma compreensão humana, que aguardam uma compreensão humana mais aperfeiçoada, mais perfeita. Quem dera, nós. Você tá doido. Ele conta conosco, gente, né? É verdade. É por isso que a gente precisa ter uma vida intelectual, né? A gente precisa estudar todos os dias, Verdade. né? Se não lê todo dia. Precisa, é necessário. Brasil, ranking Mesmo que você educacional seja pior do radical, você mundo. tem que estudar todinho. Aguarde uma Tem que compreensão estudar, não tem jeito. humana. Pode mudar. Podemos? Sim, Podemos. Beleza. Pois bem, sabendo então que a ciência nasceu no meio das ideias cristãs, agora vamos passar ao livro, viu, gente? Agora chegou o Nem chegou momento. no- agora que a gente vai- Agora chegou. Eu tinha que fazer essas considerações iniciais. Era necessário fazer. Era necessário fazer essas considerações Isso é iniciais. só o prefácio. Agora nós vamos entrar no livro. Realmente, tem que ter duas partes mesmo. Então, Ô, beleza. João, até meia-noite dá pra falar tudo. Não, fica tranquilo que... tá Fica tranquilo que... Isso é Tá só bom, o relógio. prefácio da sua Não. aula. Que expressão. Sério? Isso é só o prefácio da sua aula. 45 minutos? Não, tá na graça. Vamos embora. Geralmente as pessoas pensam na Idade Média como Idade das Trevas, o que na verdade é um mito. Isso foi ensinado pra gente, né? Nas nossas aulas de história, né? Sempre falaram isso.
A Idade das Trevas pode ser dita que foram os séculos 5, 6 e 7, onde havia uma ordem anterior. E com a queda do Império Romano, quando o Império Romano rui, então várias tribos bárbaras tomam o espaço do Império Romano, criando-se um vácuo de poder, e realmente, por causa das guerras, muito do conhecimento acaba sendo perdido. Acaba ficando estagnado, e a igreja vai trabalhar justamente para preservar o conhecimento restante e para fazer este conhecimento já conquistado avançar. Haviam várias tribos nessa época. Haviam várias tribos bárbaras. Nessa época, o Império Romano, quando ele caiu, ele já era cristão. O Império Romano ele é cristão desde o século IV. E a maioria desses bárbaros, eles eram arianos. Ou seja, era a maioria cristã que negava a divindade de Jesus Cristo. Cristo seria um ser superior, mas ele não era Deus. Entretanto, havia os francos. Os francos que ainda eram pagãos, e a igreja viu nos francos a oportunidade de estabelecer na Europa um reino amigo que proporcionasse terreno fértil para o desenvolvimento da ciência e, obviamente, das conversões. Então, o historiador americano Will Durant diz que a principal causa do retrocesso nessa época não foi o cristianismo. Lembre-se, século 5, 6, século 5, 6 e 7. Não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara, que não a religião, mas a guerra e os aluviões humanos que arruinaram e empobreceram cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas e tornaram impossível a vida dos estudantes e dos cientistas. E quem preservou a ordem que ainda restava foi a Igreja Católica. Então estava a falar dos francos. Os francos se instalaram na Gália, atual França. Havia um rei que era casado com uma cristã chamada Clotilde, Santa Clotilde. Esse rei era Clovis. Ele ganha uma batalha e resolve se tornar cristão. Porque, segundo conta a história, pela intercessão de Deus, ele ganhou a batalha contra os seus inimigos, e isso ocorre em 496, com o auxílio do bispo São Remígio, que já tinha tentado uma conversão dele há algum tempo. E é interessante que quando ele é convertido, e vão falar para ele que Jesus Cristo foi crucificado, quando ele fala isso, para ele irado, né? Fala assim, se eu estivesse lá com meus francos possessos. A França se torna, então, a filha primogênita da igreja. Como se diz, e essa conversão de Clovis é muito importante, porque daí a 300 anos surgirá como descendente dele Carlos Magno, que é considerado o pai da Europa. Acaba que os costumes bárbaros continuam em voga e a igreja não consegue terreno tão fértil quanto achou que teria. O clero francês acaba se corrompendo com alguns costumes bárbaros e o resgate se dá por conta dos irlandeses e dos anglo-saxões. Os merovingios, gente, é muito detalhe, viu, gente? Então, os merovingios, que eram essa dinastia de Clovis, se mostram no passar do tempo reis que não eram hábeis, e o reino estava em decadência. Até que Pepino Breve escreve ao Papa Zacarias pedindo a transferência da dinastia aos merovingios para os carolíngios. Os carolíngios, eles tinham ocupado o espaço de prefeito e palácio, que era uma espécie de primeiro-ministro, general de guerra, como Carlos Martel, por exemplo. E o Papa Zacarias dá a bênção para a mudança de dinastia. E o último merovingio vai para o mosteiro. É o que, quando ocorre essa transição dos merovingios para os carolíngios, há o que eles dizem de renascença carolíngia. Há um fomento muito grande ali da educação e das artes, é o que veremos a seguir. Então vem Carlos Magno, depois de Pepino Breve, e ele expande o Sacro Império Romano, que se tornaria o Sacro Império Romano Germânico, e fomenta a educação e as artes, e solicita aos bispos que eles organizem escolas ao redor das catedrais. É nesse ponto que um bispo inglês se torna muito importante, Alcuino de York, que dominava uma série de assuntos e dedicava-se como professor de latim.
era extremamente hábil como professor de latim e ele criou uma educação carolíngia baseada no trivium e no quadrivium. O trivium, que é a lógica, a gramática e a retórica, e o quadrivium, a astronomia, música, aritmética e geometria. O entusiasmo de Alcuino era tão grande que o levou a escrever a Carlos Magno, em termos extravagantes, sobre os cumes da civilização que ele achava possível atingir. Nas palavras de Alcuino: se muitos se deixarem contagiar por essa aspiração, criar-se-á na França uma nova Atenas, uma Atenas mais refinada que a antiga, porque enobrecida pelos ensinamentos de Cristo, superará toda a sabedoria da academia. Os antigos tiveram por mestres apenas as disciplinas de Platão, que, inspiradas nas 7 artes liberais, ainda brilham com esplendor. Porém, os nossos estarão dotados também dos 7 dons do Espírito Santo e superarão em brilho toda a dignidade da sabedoria secular. E esse trabalho dele continuou com Frei Egísio, que é o outro bispo que o sucedeu. Nessa época, inventou-se a minúscula carolíngia, que eram as letras minúsculas, que não tinham nos textos latinos o espaço entre as palavras e também o uso de pontuação, passando com isso a dispor de textos que podiam ser lidos e escritos com relativa facilidade. E isso foi crucial para a cópia de textos clássicos que esses monges se dedicariam pelos próximos séculos. Diversos concílios locais passaram então a advogar pela abertura de escolas, como na Bavária em 798 e em outras localidades. E há uma fala interessante de Teodulfo, bispo de Orleans, em que ele diz: nas aldeias e nas cidades, os sacerdotes devem abrir escolas, se algum dos fiéis lhes confiar os seus filhos, para que aprendam letras, não devem recusar-se a instruir esses pupilos com absoluta clareza, usando de toda a caridade. Como educadora da Europa, a Igreja foi a única luz que sobreviveu às constantes invasões bárbaras, dos séculos IV e V e nos séculos IX e X. As mais devastadoras ondas de ataques, desta vez dos vikings, dos magiares e dos muçulmanos, que eram extremamente violentos e com suas incursões aniquilavam os mosteiros. Mas a Igreja continuou com os seus trabalhos. Os mosteiros eles eram lugares extremamente resistentes a invasões bárbaras, porque podiam acabar com todos os monges da região, mas se restasse apenas um, ele retornaria à tradição, à mesma liturgia, e surgiria novamente uma comunidade monástica naquela região. Então os mosteiros, apesar de parecerem um lugar frágil, eles se tornaram verdadeiros oásis de conhecimento. Como é que estamos de tempo aí? 6:09. É? Meia horinha, né? Vamos embora. Então, sobre o monarquismo. O monarquismo é a vida monástica nasce com São Paulo de Tebas e Santo Antão, no século III. Eles eram eremitas que viviam em lugares remotos e solitários, a fim de poderem renunciar às coisas mundanas e concentrar-se intensamente na vida espiritual. O monarquismo cenobítico, que é esse que a gente conhece, que é uma comunidade de monges que vivem em um mosteiro, ele deve sua existência a São Bento, que também é chamado pai da Europa. A regra de São Bento criada era moderada e não era tão rígida quanto os eremitas. E quanto aos monges, viviam na época ao nível material mais ou menos como os camponeses italianos. A intenção do monge não era levar a cabo uma tarefa que iria salvar a civilização, mas eles realmente fizeram isso, através de um lema muito simples da própria regra de São Bento: ora et labora, reza e trabalha. Para vocês terem uma ideia da resistência dos mosteiros perante as adversidades, poderia citar o Monte Cassino, que era a casa-mãe dos beneditinos. Foi saqueada pelos lombardos em 589, destruída pelos sarracenos em 884, arrasada por um terremoto em 1349
pilhada pelas tropas francesas em 1799 e arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Mesmo assim, Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas adversidades, os seus monges tornaram a reconstruí-lo, continuando de pé ainda hoje. Isso que é fidelidade, viu? Verdade. É igual o povo da luz aqui. Não é? Graças a Deus. Tá, não, eles estão bem melhor que nós. Vamos ficar apertando um lutinha dessa, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ter uma meta, né? Tem uma meta. Você tem que colocar na cabeça deles que eles estão bons e estão A gente tem que colocar uma meta, né? Seremos Monte Cassino, seremos Monte Cassino. Se você faz muita bem, então não casca fora. Vamos ver quantas pessoas vai sobrar no final aqui, ué. É verdade. De 2 em 2 séculos, então eu derrubava esse mosteiro. E o Bavin, ele era Ia reconstruído. levantar de novo. Levantava de novo, né? Pouco persistente. Você vê como é que eles são, né? É igual que tem que ser. Isso Igual esse povo aqui da luz. Vamos ver. Verdade. Amém. Amém. Depois dessa inspiração aí. Bons exemplos, aí a gente tem que ficar, né, atento nos exemplos. Fé eu tenho, né? Por onde os monges passavam, eles transformavam terra brava em terra fértil para o plantio. Para vocês terem uma ideia, 1/5 do território da Inglaterra, por exemplo, foi restaurado por eles, pois eles drenavam as águas, faziam o cultivo de diversos cereais no terreno e ainda cultivavam os bosques locais. Como diz um historiador francês, os monges beneditinos foram os agricultores da Europa e transformaram terras de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. O trabalho do campo que tinha ficado esquecido na Europa durante um tempo, ele foi retomado justamente pelo impulso monástico de dar valor ao trabalho e à agricultura em particular. Os monges tiveram neste campo uma série de contribuições para nós. Por exemplo, são exímios fabricantes de cerveja. Eu não sei se isso é contribuição, né? Está falando que é contribuição, o livro está falando. Mas não, aí aquele. Tem um santo aí que criou a cerveja, Foi? qual o santo que foi? É verdade. Ataúfo, Não, quem que é? Mas era Arnulfo assim, de né? Metz. Só loucura que agora. Arnulfo de Metz. Arnulfo Então, de Metz. Deus tem que ser os mistérios. Verdade. Não é pra entender, não é só pra aceitar. É isso mesmo. Os monges inventaram champanhe, aí, ó, cerveja, Senão o champanhe. Papa ia ser menos feliz, porque Né? ele toma não é bom. Verdade. Não são homens, esse é o chopão dele. Hã? Muitos não sabem usar, né? É porque na época a cerveja era substituir a água, que a água é um bem muito, digamos assim, raro, entendeu? Aí o que eles curtiam a água na cerveja, porque a cevada é o extrato do pão. Então eles, em tese, né, eles bebiam e comiam ao mesmo tempo, entendeu? Por isso que os monges eram muito magrinhos, entendeu? Não é que eles ficavam bêbados, é porque eles ingeriam ao mesmo tempo água e pão, entendeu? Por isso. Eu não bebo, tá? Tomar cerveja, ao meu ponto de vista, não é pecado. O pecado é embriaguez. Exatamente. É não saber usar. Não, tudo que não tiver equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Não Quem tinha tiver álcool, excesso. não, Di? Hã? Não tinha, não colocou. Tinha o álcool que dá a fermentação, né? Porque precisa da fermentação para ter uma boa digestão, entendeu? Só que o excesso de fermentação dá reações químicas que atrapalham suas conexões neurais e você perde a noção das coisas, entendeu? O vinho também, da mesma forma, não é? É como eles dizem, você perde a razão, né? Você não consegue processar as coisas e chegar. Não é isso? Olha você ver. Ah, você Eu vim canônico mesmo, hein? Agora tem uma porrada de amigo meu que ia falar nessa aula que nasceu na época errada. Aquela era uma boa cerveja, né? Eles faziam. Pois bem, o plantio de cereais na Suécia devido aos monges, a pesca de salmão na Irlanda, a fabricação de queijo em Parma e em outras cidades da Itália. Nesse sentido, a gente pode falar também dos cirticienses. Cirticienses. Vocês falaram de chocolate, velho. O chocolate foi uma invenção dos monges suíços e belgas. Mas esse aqui eu passei, porque são tantos detalhes, tá vendo? Se eu colocar tudo, não vai encaixar. A gente vai ter o quê? Quantas aulas a gente vai ter sobre o assunto, né? Então, continuando. Também falamos dos cirticienses, que era uma ordem beneditina reformada, que surgiu em 1098, que tinha uma sofisticação tecnológica impressionante. E por eles estarem nessa comunidade monástica, com vários mosteiros, eles se comunicavam e os avanços obtidos em cada mosteiro chegavam rápido ao outro. Então isso acabou criando uma verdadeira revolução tecnológica em plena Idade Média.
Eles eram verdadeiras unidades fabris. Eles tinham até mesmo um complexo siderúrgico na Champagne. E eles foram os líderes produtores de ferro até o século XVII. Os monges produziam ferro em larga escala, e os fornos que eles utilizavam deixavam muito pouco resíduo. Eram como um forno industrial hoje. Até hoje não se sabe exatamente a tecnologia que eles utilizavam, mas era extremamente avançada. Eles criaram também canais de irrigação avançados nos arredores de Paris e Milão. É interessante também notar que os monges da Inglaterra foram responsáveis pela criação de um comércio de lã muito forte. Olha que interessante isso. Que levou depois à própria Revolução Industrial. Porque os monges selecionavam as ovelhas e 3 abadias só juntas tinham 44 mil reses e exportavam a lã para então... Você está vendo quanto, a riqueza de detalhes? Como é que tem muitos detalhes? É impressionante o tanto que, né? E eu estou deixando muita coisa ali de fora. É interessante, né? Tudo Tipo veio assim, mesmo da igreja, né? Nasceu mesmo. Tudo vem dessa origem e ao mesmo tempo, que, tipo assim, o como eles trabalhavam Isso é inteligente. e rezavam, isso que eu ia e falar, o nível de cultura e de inteligência dessa época. E a obra do Espírito Santo, né? Porque ele fala tudo feito pelo Espírito Santo que os conduzia. Então, por isso que nós estamos nesse negócio aqui, gente, ó, Deus ser racional e o universo como sua criação pessoal. Então, vem disso aí, ó. Exatamente isso. Os monges comungou desses 3 raciocínios aqui que o senhor leu aí, ó. Com certeza. Não é verdade? Isso aí desmistifica, né, a visão que a maioria teve de monge, né? Todo mundo imagina. Quando eu ouvia falar de monge, um tempo atrás, eles ficavam o dia inteiro lá, rezando, tipo Fabrício. Mas é na maioria das vezes, as pessoas têm isso, né? Que monge é só rezar. Vai lá no Carmelo, você vê o risco do Carmelo, às 5 horas da manhã de pé, velho. E quando a gente está sem pecado, né? Quando a gente tem uma vida muito... Quando a gente tem uma vida moral muito correta, né? Uma vida espiritual também muito, assim, avançada, o que ocorre é que a vida intelectual fica muito mais fácil, né? Fica mais fácil justamente você inteligir as coisas. A água fica transparente, né? Somos mais produtivos em todos os aspectos. Verdade. Isso mesmo. Professor Diego top. Professor Diego. O prof. Lembrei de um detalhe aqui. Pode falar. Sabe quem que é descendente direto de Carlos Magno hoje? Dom Direto? Bertrand. Dom Bertrand? Da nossa família imperial é descendente. Por causa dos Bragança. Que chique. Porque a dona Leopoldina era austríaca, descendente de Carlos Magno da casa de Bretanha, né? Por isso, Dom Bertrand, né? Que é da Bretanha, da Alemanha, que era onde Carlos Magno fundou o Império Carolino. Demais. Bom Gente, demais. você é descendente de quê? Hã? Você é descendente de quê? Eu? Jadão. Não. Até onde eu sei, é de 2 famílias de cruzados. Mas não sei mais. Sério? 2 famílias cruzadas? 2 famílias de cruzados. O Pinto é de uma ordem cruzada dos Pintados, que eles foram para Jerusalém e voltaram pingando sangue e enfrentaram os muros na volta. Aí eles, mesmo feridos, conseguiram vencer os muros e chegar na Itália, né? Amor, Na é só Sicília. na luz. Mentira, você é descendente de Santo Inácio Loyola. Não. Aí eu sei que é essa, né? Dos Pintos dos Pintados. E a outra era de uma inglesa que vem dos Inácio. Porque tem uma família inglesa dos Inácio que ela financiava cruzadas templárias, entendeu? Que Porque ela foi muito rica e aí ela começava a fazer isso. Ô, glória. Até onde eu sei, né? Ô, glória. Então vamos continuar, né? Você está falando das lãs, né? Sim, aí eu estou falando aqui, justamente, que 3 abadias só juntas tinham 44 mil reses e exportavam a lã para Flandres, que fabricava os tecidos. E isso foi gerando uma renda muito grande para a Inglaterra.
Na França e na Alemanha, os monges se destacaram pela produção de vinho. Ó, vinho, cerveja E lã. vinho, cerveja e champanhe. E chocolate. E chocolate. Queijo. Ó, Olha, eles eram bem refinados, né? Tava fazendo frio, produzir casaco de lã, De lã, caríssimos. não é verdade? Inclusive tem até um aqui, ó. Tomar um champanhe. Bazar. Isso No ainda no bazar século caríssimo que dá ali. 5, 6, 7 ainda. Verdade. Aqui é Todo 5507. colorido. Não queria nem portar. Aí você falou que começou a guerra por conta disso, né? Revolução Industrial. Vai falando, vai. Vamos continuar, né? Na França e na Alemanha, os monges se destacaram pela produção de vinho e exportavam 215 mil litros de vinho para os comerciantes de colônia, uma quantidade enorme. Os monges, eles tinham uma certa independência do mundo exterior. Eram lugares pacíficos onde eles podiam desenvolver suas atividades. Isso acabou levando a vários aperfeiçoamentos técnicos, de numerosos domínios de todas as ciências. Foi uma mecanização em larga escala, nunca vista na Europa. E eles também trabalhavam com outro tipo de coisa, como por exemplo, chumbo, alumínio, cal, metalurgia, extração de mármore, cutelaria, vidraçaria, forjaria. Em todas as atividades humanas havia monges trabalhando. Além disso, tinham outros dois trabalhos cruciais: os trabalhos de caridade e os trabalhos copistas, que é o que a maioria lembra quando se fala de monge medieval. Os mosteiros serviam como redutos de caridade para viajantes, doentes, miseráveis e até mesmo para marinheiros. Pois onde os mosteiros se instalavam, ele criava dispositivos na costa para que os navios não batessem e não naufragassem. Olha só que interessante, né? Não, e além dessa inteligência, era para que os outros não acontecesse nada com os outros, né? Na verdade? Então, assim, preocupação com o irmão, né? As questões sociais, né? As questões sociais. Eu acho que questão social, eu acho que seria uma questão mais de vida mesmo, né? A verdadeira questão social. Aquela questão quando você fala de acolher o pessoal. Isso daí não é aquela que você está pensando. Essa não é aquela que você está pensando. É de política social, é verdade. Não, essa não pode não. Vontade de aprofundar. A ritual é toda de vida. É legal. Também um incrível trabalho dos monges copistas, que trabalhavam mesmo no frio, e as bibliotecas contavam com os mais diversos autores. A honrosa tarefa dos copistas era difícil e exigente. Em um manuscrito monástico, olha que interessante, um copista que ele vai falar. Lemos essas palavras aqui. Quem não sabe escrever, pensa que não é um trabalho. Mas a verdade é que, embora se sustente apenas só com 3 dedos, todo o corpo se cansa. Os monges tinham de trabalhar frequentemente nas mais adversas situações. Ao concluir uma cópia que fez do comentário de São Jerônimo ao livro de Daniel, um copista monástico pedia a nossa simpatia. Rogo aos leitores que fizerem uso deste trabalho, que tenham por bem não se esquecerem daquele que o copiou. Era um pobre irmão chamado Luís, que enquanto transcrevia este volume, trazido de um país estrangeiro, suportou o frio e foi obrigado a terminar de noite o que não conseguiu escrever à luz do dia. Mas tu, Senhor, serás a plena recompensa do seu esforço. Então o trabalho, né, era um trabalho que não tinha reconhecimento, né? Eles faziam que era porque eles tinham que fazer mesmo, né, e levar esse conhecimento para as futuras gerações. Nada mudou. É verdade. Recuperaram Cícero, Terêncio, Aristóteles, Horácio, Ovídio, Virgílio, Platão, Varrão, é isso mesmo? Varrão? Não sei. Varrão, Juvenal, Sêneca, e eles aplicavam esses conhecimentos em exercícios escolares para os seus alunos. Um exemplo disso é que São Bento instruiu os nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha, e Santo Agostinho de Cantuária na Inglaterra também. E era um mundo muito movimentado, pois havia conexão entre os mosteiros e os monges se deslocavam de um mosteiro ao outro, buscando aperfeiçoamento técnico e também religioso. Nas palavras de Thomas Wood sobre o monocato, ele diz que, embora a importância da tradição monástica seja reconhecida em maior ou menor grau nos livros de história, todo mundo sabe
que no rescaldo da queda de Roma, os monges preservaram a herança literária do mundo antigo, para não dizer a própria capacidade de ler e escrever. Praticamente não há, ao longo da Idade Média, nenhum empreendimento significativo para o progresso da civilização em que a intervenção dos monges não fosse decisiva. Os monges proporcionaram à Europa uma rede de indústrias modelo, centros de criação de gado, centros de pesquisa, fervor espiritual, a arte de viver, a predisposição para a ação social, ou seja, uma civilização avançada que emergiu das vagas caóticas da barbárie circundante. São Bento, o mais importante arquiteto do monacato ocidental, foi sem dúvida alguma o pai da Europa, e os beneditinos, seus filhos, foram os pais da civilização europeia. É nesse ambiente de grande avanço técnico e educacional, de recuperação da Europa, tanto em agricultura como na educação, quanto na própria caridade, que surge o sistema universitário. A partir das escolas das catedrais, mais ou menos do século XII, o que caracterizava as universidades cristãs era o núcleo de textos obrigatórios com base nos quais os professores faziam suas preleções, currículos acadêmicos, inclusive de diplomas, que foi amplamente favorecido pelo Papa, com o poder, inclusive com pós-graduação, que durava mais ou menos 4 a 5 anos. Olha a pós-graduação de onde é que vem, hein? E também um sistema de diplomas que foi amplamente favorecido pelo Papa, com o poder de ius ubique docendi, que era o direito do mestre poder lecionar em qualquer universidade da Europa, e com isso o conhecimento atingia níveis ainda mais distantes. As universidades batalhavam, geralmente, por reconhecimento exterior do Papa, dos reis e dos imperadores. Do Papa, por exemplo, havia na época da Reforma 81 universidades, 33 tinham estatuto pontifício, 15 estatuto real ou imperial, 20 com ambos e 13 credenciais que eram universidades que se constituíam por costume. As universidades não tinham lugar fixo. No começo era uma comunidade de mestres e alunos e que se estabeleciam em escolas de catedrais ou, por exemplo, na casa de um particular. Diz um historiador chamado Lowry Daly, o mais sólido e confiável protetor das universidades foi o Papa de Roma, pois lhes concedeu, aumentou e protegeu um estatuto privilegiado ao mundo de frequentes conflitos de jurisdições. Como é que estamos de tempo, Digão? Pode finalizar. Pode finalizar? Estou chegando, hein? Estamos finalmente, viu, gente? Os papas interviam para proteger os estudantes das universidades das influências externas e das leis duras. Foi concedido, por exemplo, aos estudantes um privilégio do clero, onde eles não poderiam ser maltratados, pois havia penas muito altas para quem os maltratasse. Isso porque nas cidades atraíam todos os tipos de maledicências, né? Aumentavam também produtos, e aí os papas tinham que intervir. Muitas vezes os papas também interviam para que as universidades pagassem salário aos mestres, como por exemplo Bonifácio VIII, Clemente V e VI e Gregório IX. Ao contrário do que dizem que a educação na Idade Média era apenas para a nobreza, isso aí é outra mentira. A nobreza não tinha interesse pela educação, ela tinha interesse pela caça. Quem tinha interesse pela educação eram os comerciantes, camponeses ou membros da nobreza baixa, ou quem iria tornar-se clérigo. Os estudantes medievais, eles vinham de famílias de poucas posses, tinham entre 14 e 20 anos de idade. E qual era o curso mais familiar, hein? Qual era o curso que eles, aquela época, que eles mais saíam para estudar? Sabe, doutor? Advogado? Isso mesmo, doutor, direito. Havia curso de direito, teologia, medicina ou filosofia natural. A primeira sessão de estudos era o trivium e o quadrivium, e depois se especializava em uma dessas áreas. Agora, olha que interessante isso aqui. Olha, o Diego que vai gostar disso aqui. Ó. E como se davam essas aulas nas universidades medievais? É o que a gente vai ter que fazer na nossa universidade aqui, e futuramente na nossa faculdade. Nós vamos fazer uma faculdade também, não é, Diego? Como é que era feitas essas aulas? Não é não?
os filhos, né? Eram conferências e debates sobre textos clássicos importantes e também de resoluções lógicas de questões, onde o professor colocava um aluno para defender um lado e o outro para defender o outro, onde eles deveriam provar racionalmente os seus pontos e depois o professor definia a questão. Interessante isso, né? As disputações, assim. Justamente, se a gente tivesse isso hoje, né? Mas, infelizmente, nem os próprios professores conseguem inteligir as coisas, né? Isso é muito diferente do que as pessoas pensam hoje da Idade Média, como sendo aquela época em que ninguém pensava, que era uma idade opressora, de estagnação, de pouca invenção intelectual. Então, muito pelo contrário, né? E também outro ponto que acusavam muito a Idade Média é de que esses conhecimentos não eram separados da teologia. Pelo contrário, segundo o historiador Edward Grant, ele dizia que exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir teologia e termos de fé na filosofia natural. Então havia separação entre teologia, filosofia e as outras ciências. Thomas Woods, ao falar sobre a importância do surgimento das universidades na Idade Média, diz que por mais que se trabalhe e se publique evidências em contrário, quase todo mundo continua a acreditar firmemente que a Idade Média foi um período intelectual e culturalmente vazio, e que a Igreja não legou ao Ocidente senão métodos de tortura e repressão. O que esses historiadores, como Christopher Knight e Roberto Lomas, não mencionam é que durante a Cidade das Trevas, a Igreja desenvolveu o sistema universitário europeu, autêntico dom da civilização ocidental ao mundo. Muitos historiadores se maravilham diante da ampla liberdade e autonomia com que se debatiam as questões naquelas universidades. E foi a exaltação da razão humana e das suas capacidades, o compromisso com que um debate rigoroso e racional, a promoção da pesquisa intelectual e do intercâmbio entre os estudantes dessas universidades patrocinadas pela Igreja, foi isso que forneceu as bases para a Revolução Científica. É interessante notar também que a dissecação dos cadáveres é produto da universidade cristã, a partir do século XIII em diante. E não havia uma restrição séria por parte da Igreja em relação à dissecação de cadáveres. Isso contribuiu em muitos avanços para a medicina. A lógica que ocupava primordial importância, tanto é que Pedro de Espanha, que foi o futuro Papa João XXI, escreveu uma Suma Lógica que rendeu 166 edições até o século XVII. E também nessa época que a gente tem a nata da filosofia ocidental. Nós temos a escolástica, que começa com Santo Anselmo em seu argumento ontológico a respeito da existência de Deus, que Deus é o maior ser que pode ser concebido e por isso ele existe. Depois, aperfeiçoado pelas 5 vias de São Tomás de Aquino, que organizou 528 debates em Paris. Realmente a Idade Média foi uma idade de ampla discussão, de amplo debate, e a Suma Teológica possui 512 questões e 2.669 artigos. Então eles falam que antigamente, na Idade Média, o pessoal não pensava, né? Imagina se pensasse. Você já pensou se pensasse, pessoal? É hoje que existem debates, né? Naquela época não existia, Hoje tem né? posição, não é debate. Debates que a gente vê são de política na televisão, né? E E olha lá. eles queriam também mascarar isso aí, nessa beleza. E Sim, justamente. E aí nasce os iluministas, os iluminados. Não, isso é mais pra frente. Isso Isso é mais pra frente. Isso aí foi Depois da Renascença. Isso é hoje, isso isso é agora. que a gente tá na Os Idade iluminados Média. é agora. Idade Você tá na idade dos iluminados. Essa aqui é a Idade Média. Maçonaria lá atrás. Já nasceu lá. Justamente. Que esse que debate, declara completamente. Na verdade é um mito muito falado de que a Igreja impediu o avanço da ciência, principalmente na Idade Média. Inclusive Roberto de Sorbonne, que era mestre medieval da Universidade de Paris, dizia que nada pode, olha que interessante, nada pode ser perfeitamente conhecido se não tiver sido mastigados pelos dentes do debate. Então assim, para você conhecer as coisas, você precisa estar sempre debatendo, ruminando, justamente, tirando o caldo, né, daquela... Verdade. Esse cara aí que criou a Universidade Sorbonne? Eu não sei, mas não
sei como sei, pode falar. Já o historiador francês Henri Daniel Hobbes disse que a igreja foi, sem dúvida, a matriz de onde saiu a universidade e o ninho de onde ela levantou o voo. Sobre a idade da escolástica, Thomas Woods ainda diz que se a Idade Média tivesse sido realmente um período em que as questões eram resolvidas pelo mero recurso aos argumentos de autoridade, já pensou? Que é o que a gente tem aí, né? Dos ditos especialistas. Esse rigor no estatuto da lógica formal não faria sentido. O empenho com que se ministrava essa disciplina revela, pelo contrário, uma civilização que almejava compreender e persuadir. Para esse fim, os professores procuravam alunos capazes de detectar as falácias lógicas e de formular argumentos logicamente sólidos. Foi essa a idade da escolástica. Vários cientistas medievais, alguns conhecidos e outros poucos conhecidos, impulsionaram o avanço da ciência. Estou falando só dos cientistas medievais, não entrei na ciência moderna ainda não. Isso será em outra aula. Olha a riqueza de detalhes que a gente tem, hein? E eu nem estou colocando tudo no livro. Roger Bacon, que fez trabalhos em vários campos, foi precursor do método científico, era franciscano, fez trabalho em ótica principalmente. Roberto Grace Taft, que era bispo de Lincoln e foi o primeiro homem a deixar por escrito no Ocidente os passos para se realizar uma experiência científica. Santo Alberto Magno, né? Não precisa nem dizer, né? Mestre de Santo Tomás de Aquino. Mestre de Santo Tomás de Aquino. Conhecido até hoje pela Igreja como Doutor Universal do Conhecimento, pois ele o tinha em várias áreas. Diante do exposto, podemos concluir dessa primeira aula. Chegamos à conclusão. Sempre foi muito difícil, né? Mas chegamos a ela. De qualquer modo, com exceção dos estudiosos da Europa medieval, a maioria das pessoas acredita que os 1000 anos anteriores à Renascença foram um período de ignorância e de repressão intelectual, em que não havia um debate vigoroso de ideias, nem um intercâmbio intelectual criativo, e que se exigia implacavelmente uma estrita submissão aos dogmas. Ainda hoje continua a haver autores que repetem essas afirmações. Por mais que se trabalhe, se publiquem evidências em contrário, quase todo mundo continua a acreditar firmemente que a Idade Média foi um período intelectual e culturalmente vazio, e que a Igreja não legou ao Ocidente senão método de tortura e repressão. Na verdade, a Igreja Católica configurou a civilização em que vivemos e o nosso perfil humano de muitas maneiras, além das que costumamos ter presentes. Por isso insistimos em que ela foi o construtor indispensável da civilização ocidental. Não só trabalhou para reverter os aspectos moralmente repugnantes do mundo antigo, como, por exemplo, o infanticídio e combate entre gladiadores, mas restaurou e promoveu a civilização depois da queda de Roma. O Ocidente não deriva apenas do catolicismo. Ninguém pode negar a importância da antiga Grécia, de Roma, ou de das diversas tribos germânicas que sucederam ao Império Romano do Ocidente, como elementos formadores da nossa civilização. E a Igreja não só não repudiou nenhuma dessas tradições, como na realidade aprendeu e absorveu delas o melhor que tinha para oferecer, e assim desenvolveu e criou o melhor modelo de civilização que já existiu, a civilização ocidental. Muito obrigado a todos, voltaremos em outra oportunidade para esgotar este livro. Salve Maria Rainha e viva Cristo Rei! Muito detalhe. Foi só uma partezinha do livro, viu?